Voltei. Tinha começado a live no YouTube, depois voltei para a live no Instagram, o microfone não estava funcionando, estava tudo acontecendo aqui. Quando a gente vai falar de alguns temas densos, isso às vezes acontece, né? E a gente também tem que estar preparado para os imprevistos da vida. Nossa, meu cabelo tá até arrepiou. Mas vamos lá. Então, vou dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando, chegando. Hoje eu estou fazendo essas lives da virada consciente. Então a gente falar um pouquinho de alguns temas importantes sobre essa virada de chave que a gente precisa na vida. Então são temas bem interessantes para a gente falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida financeira, né? Muitas pessoas têm essa questão da vida financeira ou da forma que lida com o dinheiro, né? Com a parte material, com a prosperidade financeira. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Só para a gente aquecer, você pode estar assistindo essa live aqui comigo, mas também em outro momento, né? Você pode estar assistindo em outro momento. Oi, Ju, bom dia. Oi, Ju, estava explicando aqui que deu uma questão no YouTube, e aí o microfone não estava funcionando, aí eu falei, vou no Instagram. Aí o Instagram, o microfone não funcionou, porque a minha irmã tinha entrado, ela falou, não estou te ouvindo. Aí não conseguia conectar, deu tudo. Mas é isso que eu estava falando, né? Tudo tem que vir. Às vezes vem alguns temas mais densos, né? Eu percebo que dão umas coisas. Outros temas, às vezes, fluem mais tranquilos, né? Esses que são mais densos, sempre tem alguma coisinha que acontece. Mas isso é normal também, né? Ele vem com uma energia, porque a energia do dinheiro ela é muito forte. Então, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre essas viradas de chave em relação ao dinheiro, sempre tem alguma intensidade. Pati, bom dia. Fabi, bom dia. Agora vai. Eu ia fazer, explicando aqui para o pessoal, né, que eu ia fazer no YouTube, depois eu estava no Instagram, não estava funcionando o microfone no YouTube, depois no Instagram, eu falei, olha só, que coisa, né? O que será que é isso? Vamos lá, né? Se a gente está aqui é porque a gente precisa ouvir, seja você assistindo aqui agora, né, ou assistindo num outro momento, esse tema é bem legal, a gente sempre fala sobre ele, e a gente sempre aprende quando a gente volta nesse tema. Então eu acho muito legal. Então vai se conectando com esse tema que é o que te impede de virar a chave financeira de vez? O que tem acontecido em relação ao dinheiro? Prosperidade financeira mesmo, a parte material com você. Então, no seu trabalho, na forma que você vem fazendo dinheiro ou na forma que você lida com ele, quais são as suas sensações? Vai se conectando com isso, porque esse é o ponto, né? Você se conectando com essa energia que ela vai fluir através de você. E se eventualmente ela não está fluindo, tem alguma coisa que pode, de repente, bloquear essa energia para que ele venha de uma forma mais leve. Como eu sempre faço, eu gosto de tirar as cartinhas, só para a gente ver se vem algum auxílio direto aí do tema, né, dessa virada financeira. Eu vou tirar a cartinha da constelação, do baralho da constelação, e eu vou fazer uma explicação geral e vou contar um caso muito legal de um atendimento que eu fiz o ano passado, relacionado à prosperidade financeira. Ele veio assim na minha cabeça, então significa que a gente tem que falar sobre, porque é um grande aprendizado. E o do oráculo, não vi lá da constelação, vamos lá do oráculo. Tá. Vamos ver o que vem da constelação, tá? Virando, eu digo sim para tudo o que aconteceu. Digo sim para tudo que aconteceu. E essa daqui fala o seguinte, ó, é no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Que carta boa, hein? As duas, né? São muito boas. Primeiro, o digo sim para tudo que aconteceu, né? Quando a gente fala da parte sistêmica, da parte familiar, uma das coisas que a gente observa, que começa a fazer essa virada de chave, lembra que eu falei ontem, na live de ontem, que as viradas, elas não, a gente tem uma tendência de pensar em grandes viradas, né? Que eu tenho que fazer né? Eu tenho que ganhar 1 milhão, eu tenho que estar numa casa enorme para que eu perceba que a coisa está acontecendo dentro de mim. E a gente está percebendo aqui, né, nesses estudos, nesses atendimentos, que são as pequenas viradas que começam a trazer grandes coisas. Então, acho que essa é a primeira coisa. E, fazendo uma conexão com essa primeira carta, a gente fala muito na sistêmica, né, de aceitar o passado.
porque a gente entra numa confusão, né? E é bem normal isso, porque eu tive um passado, né? Eu tive uma história, eu tive uma história familiar, uma história ancestral. E isso, toda vez que eu me conecto com ela, existe uma tendência, isso não é tão consciente, tá? De eu já me conectar na dor automaticamente. E ao mesmo tempo, como a gente tem uma ligação muito forte com esses familiares, né, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com a nossa família biológica, existe essa conexão, né, por ser esse portal. Já vem um automático ligando no trauma, ligando na dor e te impede de acessar. E aí, como a gente tem essa ligação, a gente precisa muitas vezes ter aquela sensação, eu preciso perdoar, eu preciso, nossa, eu tenho que aceitar minha mãe, eu tenho que aceitar meu pai, o que ele fez, e aí eu não consigo verdadeiramente, porque aí entra nessa coisa do perdão, volta para a culpa, e eu não consigo aceitar que o passado foi daquele jeito. E a grande virada, né, que é pequena, mas é grande, é a gente começar a aceitar que o passado foi daquele jeito e que talvez eu não tenha que fazer nada em relação a isso, sabe? Falar assim, nossa, eu tenho que fazer aquele grande perdão. Às vezes eu só preciso aceitar que o passado foi daquele jeito e que ele me trouxe algo para que eu viva o que eu vivo hoje, para que eu tenha a maturidade que eu tenho hoje, né? As condições que eu tenho hoje. Então, às vezes, a gente só precisa aceitar, porque quando a gente aceita, ele começa a fluir através de nós. E quando eu fico na necessidade do perdão, na necessidade de, né, fazer alguma coisa com isso, eu já volto de novo para a dor, e essa dor impede da coisa fluir. Que tem a ver também com essa pequena virada de chave da outra carta, né? Quando eu faço algumas viradas, né, eu vou fazendo pequenas viradas. Hoje eu tive essa percepção, amanhã eu estou entendendo essa. E aí eu vou dando os passos, que aí as grandes obras vão se consolidar, né? Isso eu estou falando de uma coisa mais profunda, trazendo mais profundo para essa carta. Porque se a gente for pensar no dia a dia prático, também funciona assim, né? Eu vou fazendo pequenas ações que vão me colocando em outro lugar. Vira hábito, né? Rotina, vira hábito e a coisa vai acontecendo, a coisa vai fluindo. Mas aqui a gente está falando de pequenas viradas. Então, quando eu vou implementando essas pequenas viradas e aceitando as coisas como elas foram, a gente consegue conectar com uma energia nova para o presente e, consequentemente, uma nova energia ou vibração que seja para o futuro. Então, eu acredito que seja esse o principal. Caramba, profunda essas cartas, né? A gente dá pra gente entrar em coisas profundas sempre, né? Mas vamos falar um pouco desse tema, antes só uma introdução, né? Eu fiz um post há um tempo atrás falando sobre algumas questões financeiras que a gente precisa olhar, né? Quando a gente fala de prosperidade material, de dinheiro mesmo, tá? E aí eu até fiz um post falando um pouco, né? As pessoas que estão aqui já têm esse conhecimento, mas nem todo mundo tem e não para pensar que o que ela vive hoje está conectado na história dela. Então, 3 pontos que eu acho importante a gente pensar, né, principais aqui. Na verdade, 2, mas que ele se transforma em 3. Primeiro, óbvio, né, a gente precisa entender a nossa história. Quando a gente olha para trás, né, quando a gente olha para os nossos ancestrais, os nossos familiares, a gente entende muita coisa, né? Então, às vezes, né, em Brasil, né, a gente está no Brasil. Então, a gente tem... as pessoas ficam naquela coisa europeia, mas se a gente for olhar, né, os nossos ancestrais que vieram da Europa, etc., vieram com muito sofrimento, né? Eles tiveram que abandonar a sua terra natal porque eles estavam passando necessidade e tentando a vida em outro país, no Brasil. Muitos conseguiram prosperar a partir disso, mas já começou nesse lugar, né, de falta. Então, se falta num lugar, eu vou para outro. Então, a gente já se conecta com coisas assim. Se os meus ancestrais são diretamente do Brasil, embora tenha essa, né, mistura, a gente está falando do Brasil, né? Lavoura, a gente está falando de, né, pessoas que tiveram, mulheres que tiveram que trabalhar em casa dos outros, né? Então a gente tem padrões de sofrimento muito forte aqui no Brasil, de como ganhar dinheiro. E mesmo aqueles que prosperaram, né, eles tiveram muito sofrimento para conquistar o dinheiro. Então, se a gente olhar para a nossa história, a gente precisa pensar um pouco como que foi. E digo mais, né, alguns que tiveram muita prosperidade lá atrás, eles foram lá e falaram assim, vou invadir essa terra aqui, então pegou a terra de alguém. Teve muitos, né, vidas que foram ceifadas por conta do dinheiro.
Então, a gente conecta numa ancestralidade desafiadora em relação ao dinheiro, nesse lugar que a gente vive. Então, a gente já precisa se conscientizar disso. E dinheiro também, né, naquela coisa do poder, né, o dinheiro ele vinha muito no poder, né, dos ancestrais. Então, se eu tinha dinheiro, eu podia fazer o que eu bem quisesse, eu podia pegar a esposa do filha de um tal para ser minha esposa. Então, a gente tem muitas características e história de dinheiro difícil. Então, às vezes, pode ter sido escassez e pode ter sido sofrimento mesmo. Então, assim, foram coisas que aconteceram, né, o preço foi alto. E aí, quando eu me conecto com o dinheiro hoje, eu posso me conectar com essa característica um pouco, né? De que ele é difícil de ganhar, que eu só ganho se eu sofrer pra caramba, que talvez se eu ganhar, isso está no inconsciente, talvez no seu consciente não seja assim. Mas no seu inconsciente, aquele que tem muito dinheiro talvez não fez uma coisa muito certa, né? Ele não foi muito idôneo ali para conseguir. Então, tudo isso está muito enraizado. A gente precisa ter essa noção de que isso existe com a gente. Tanto que é verdade isso, que eu atendo e conheço pessoas que têm dinheiro financeiro, né, têm uma prosperidade material, só que ela continua escassa no comportamento. Então isso é muito forte, né, porque ela tem dinheiro, ainda assim ela é escassa, ou o dinheiro vem com, sabe, com peso, mesmo ela tendo dinheiro. Às vezes ela tem muito dinheiro e não usufrui, eu fico vendo assim, algumas pessoas não se permitem. Então a gente está muito condicionado nessas histórias e, consequentemente, no segundo ponto, que é como você vivenciou seu dinheiro ali, né, o material, na sua infância, né, como foi com seus pais, né, o que eles falaram para você, ou o que você viu. Eu vejo muitas pessoas me relatarem, né, que elas viam muitas brigas, e às vezes na mentoria até de relacionamento, né, os pais brigando muito por conta de dinheiro. Era sempre uma questão de dinheiro, sabe, assim, então o conflito dos pais era relacionado ao dinheiro, porque estava difícil, né? Imagina, a década de 80, 70, 80, 90, né? Onde a gente passou, assim, inflações gigantescas, então era realmente desafiador. Então, muitas pessoas, assim como nós, pode ter vivido isso, né? Dessa questão muito, né? Com dinheiro e tal, e não sei o quê, e crenças enraizadas do dinheiro, né? Se você tiver dinheiro, você não vai entrar no reino dos céus, né? Aquilo religioso. Ou então, Deus ajuda quem cedo madruga, aquelas coisas todas, né? Não vem fácil. Você acha que dinheiro dá em árvore? Tudo isso vai sendo enraizado na gente. Então, são crenças que a gente vai, no decorrer da vida, absorvendo, e a gente também vai criando as nossas. Esse é o ponto também, de acordo com as nossas vivências. Então, se você, no começo da sua vida, está muito condicionado a essas crenças e esses emaranhados familiares, você vai ter uma tendência, quando você começar a sua vida ali, a sua relação com o dinheiro, a ter essas mesmas dificuldades. E isso pode gerar novos traumas para você. Da forma que, de repente, você teve um emprego muito difícil e que era muito duro, você era jovem, não tinha experiência, mas eu falava, não, mas eu tenho que estar aqui, né? Sofri uma série de abusos no trabalho, mas eu estou aqui pelo salário. Então, às vezes, isso pode ainda te condicionar hoje na maneira que você encara isso, né? A maneira que você vive em relação ao dinheiro. Tudo isso é muito forte, né? E hoje a gente tem um agravante, que é um adicional que me veio agora, né? A gente está muito exposto, eu falo bastante sobre isso, né? Aqui, online, falando sobre esses temas, falando sobre, né, o que fazer, o que não fazer, e a gente tem muita exposição. E muitas coisas, inclusive disso, né? Então a gente tem muita gente mostrando uma ostentação, falando como você tem que lidar com dinheiro, que você é uma pessoa escassa, que você não é bom o suficiente, que você não se esforça. E isso está criando uma massa, sabe, de pessoas com dificuldades de agir em relação ao dinheiro. Porque ela fala, não, eu não estou lá naquele lugar, então se eu não estou naquele lugar, nada presta no que eu estou fazendo. Ou eu preciso ser mais forte, resiliente, né? Essa palavra resiliente, né? É duro. Então as pessoas estão muito assim, né? Dando muita regra. É assim, você não é forte, você não acordou às 5 horas da manhã e tomou banho gelado. Se faz sentido para você tomar um banho gelado, acordar às 5 horas da manhã, é ótimo, mas a gente está colocando muitas regras. E aí isso também está criando novas crenças em todos nós, que a gente começa a achar que a gente é sempre inadequado. E talvez você não seja inadequado. Talvez não, você não é.
Você só está vivendo um processo evolutivo de acordo com a sua história, de acordo com os seus desafios. E isso é um processo. E tudo é um processo, né? Então a gente tem novas formas também de crenças. E outra que eu ia falar é muito relacionada a trabalho e dinheiro. Então, se existe uma expectativa, mesmo que inconsciente, dos seus pais, do que você deveria ser, né? Às vezes hoje você... Eu estava até atendendo uma cliente ontem, né, que ela é CLT e ela está pensando em fazer uma transição de carreira. E aí a gente estava conversando e eu perguntei, seu pai era CLT? Era CLT, se aposentou, depois ele até tentou empreender, não deu certo, e eu já me liguei, né? Ou seja, só ela está fazendo o movimento, né, de fazer algo diferente. Ela estava muito no conforme, né, muito no padrão, né, de seguir o CLT, só que isso está causando muita dor para ela, física inclusive. Então assim, é nítido que ela não aguenta mais. Só que fazer esse movimento sem consciência, existe uma tendência da gente ir, começar a dar errado aqui e voltar. Porque isso aqui gera pertencimento e mais, gera aprovação dos seus pais. E não importa se seu pai está vivo, está em outro plano, isso é aqui. E se você, por exemplo, né, a mãe dela é viva, se ela perguntar isso para a mãe dela vai falar, claro que não, filha, eu te incentivo a fazer. A mãe vai falar isso, é uma tendência natural, só que isso não é consciente. Isso é um processo inconsciente. Isso é um processo que muitas vezes os nossos pais não tiveram as mesmas oportunidades e eles colocam uma projeção em cima de você. Então ele através de você, ele quer criar coisas para eles mesmos. Isso não é um processo de culpabilização dos pais, né? Eles não têm culpa. Isso é um processo natural, porque você está enfrentando as suas dores, às vezes você tem filho, aí você coloca, fala, tudo que eu não tive, eu quero que meu filho, né? E eu idealizo. Então, a gente fica vivendo sonhos que não são nossos, sonhos dos nossos pais, isso é muito forte. E aí quando você, de repente, faz essa pequena virada e você acorda, você fala, pô, peraí, tô aqui nesse trabalho que não tem nada a ver comigo. Eu odeio isso aqui. Aí você chega nessa conclusão. Aí você fala, cara, vou sair amanhã. Aí você tem essa virada e fala, não, amanhã abandono tudo e sai, vou viver na praia. Só que aí você faz esse movimento, mas ainda tá lá. E aí é mais difícil, porque ainda tá lá. E aí quando você vai se deparar com os seus desafios no seu novo trabalho, você ainda tá lá tentando suprir a necessidade dos seus pais ou do seu sistema familiar em geral, porque isso é muito forte, né? Então seguir, que nem essa cliente, então assim, ó, seguir essa conformidade, né? Seguir isso, vamos lá, todo mundo CLT, se aposentar, a segurança que o meu pai me ensinou, me condiciona a ficar naquilo. Aí quando eu vou fazer algo que talvez gere, principalmente no início, né, aí pode ser que isso me dê um conflito interno e eu tenha mais dificuldade na hora que eu estou empreendendo, na hora que eu estou num novo trabalho. Não precisa ser uma... Eu estava falando isso para a cliente ontem, né? A gente vai chegar num lugar que a gente não precisa entender. Talvez você não precisa ser empreendedora, mas esse lugar que você está hoje, você precisa mudar, né? Não falei para ela que ela precisava mudar, mas isso é uma constatação que ela mesma chegou. Então, às vezes, você está ali naquela empresa e você precisa ir para outra. Porque não é porque é CLT que todas as empresas são ruins. Então tem muita empresa boa, mas talvez empreender não seja o caminho para ela. Talvez seja outra empresa, mais leve, enfim, um outro lugar. E esse é o ponto, tá? Isso foi só a introdução, já praticamente fiz a live inteira. Bom, para quem não me conhece, até vou me apresentar rapidamente. Eu sou Luiz Oliveira, né? Eu sou proprietário do Instituto Luiz Oliveira e eu ajudo as pessoas aí a destravarem seu potencial, olharem para os seus conflitos e superarem, né, nessa vida pessoal, nessa vida profissional, nos negócios, olhando aí nessas viradas, pequenas viradas que a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, essa virada de ontem dessa cliente, virar e falar, meu Deus, eu estou aqui até hoje, seguindo essa coisa tão conforme, eu nem sou assim, eu a conheço um pouco, eu sei que ela não tem nada a ver com esse sistema cartesiano, mas ela está nele. Mas por que ela está nele? Porque tem uma expectativa do pai muito grande sobre ela.
Isso ficou muito nítido no campo. Mas eu quero falar um pouquinho, eu vou dar um exemplo, eu não vou fazer uma live comprida. Esse tema dá para falar muitas coisas, né, relacionadas ao dinheiro. Eu vou dar um exemplo prático de um cliente que eu atendi o ano passado, que é muito específico e emblemático essa questão da prosperidade, né? Mas antes disso, né, tem um livro que eu sempre falo, recomendo ele, até a Paty que está aqui já leu, né, sobre a ilusão do dinheiro. Depois eu vou colocar de novo ele no Instagram, porque ele é muito bom. Ele traz algumas perspectivas em relação ao dinheiro. Ele fala que é o seguinte, né, que a relação que a gente tem com o dinheiro, na verdade, não é uma relação com o dinheiro, é a relação dos meus pensamentos em relação ao dinheiro. Então, a forma que eu penso em relação ao dinheiro, né, ele causa algumas coisas. Então, na verdade, essa relação que existe é uma relação interna, ou seja, a relação que eu tenho na minha vida, em geral. Só que quando eu aciono essa questão do dinheiro, ela vem à tona. Então, se eu tenho muitos medos, eu tenho medo na vida em geral. Só que aí, quando eu lido com dinheiro, ele vem à tona. Então, é uma questão de segurança, né? Eu quero dinheiro por segurança. Sim, ele é uma forma de ter segurança, obviamente, porém, talvez essa segurança que é buscada é uma segurança que eu buscava quando criança, porque eu não tive segurança. Talvez eu não tive um pai e uma mãe tão presente que me deu uma estrutura, uma sustentação, uma segurança emocional, inclusive, porque é isso, né, que a criança tem. E a sensação da criança é vida ou morte, né? Então, assim, se eu não sou cuidado pelos meus pais lá atrás, significa que eu tenho riscos de vida, né, ou riscos de morte. Quando eu vou viver isso na fase adulta e eu não curei isso, a minha relação com o dinheiro é a mesma. Então, na verdade, não é o dinheiro que está vindo, é a relação com a origem dela, com esses pais, com essa segurança que ela precisa ter interna, né, esse preenchimento interno para que ela lide melhor com essas questões relacionadas ao dinheiro. Entende? Que é esse o processo. Depois eu vou deixar o livro nos stories assim que acabar, mas eu quero contar essa história aqui para vocês. Fica aqui mais um pouquinho só para a gente olhar essa história. Eu atendi um empreendedor, né? Foi numa sessão dessas que eu faço gratuitas antes de fazer a mentoria, né? Essa é da mentoria de negócios. Fiz o ano passado, vai fazer um ano. Claro que eu vou colocar as informações dentro do que é possível compartilhar, mas é uma história interessante. Quando ele me trouxe um empreendedor, então ele falou, ó, eu tenho muita dificuldade, eu trabalho muito, muita dificuldade do dinheiro parar. Não para. E eu escutei. Beleza. E aí eu percebi, né? A gente vai tendo um conhecimento, trabalhando com pessoas, a gente vai sentindo, né? Eu não tiro conclusões assim, achando que, porque eu trabalho com isso, já sei ler as pessoas, porque isso é um grande engano que a gente faz, né? Mas eu fui ouvindo e percebendo que existia, na verdade, uma ansiedade. Comecei a entrar em ressonância com essa ansiedade, assim, muito forte. Eu falei, tá, me conta um pouquinho da sua história. Bom, ele teve uma história onde ele viveu em comunidade, né? Então, não sei se foi em São Paulo ou se foi em outro lugar, não me lembro. Ou seja, né, uma família muito escassa, de muita escassez. E a escassez é ampla nesse caso, né? Escassez de tudo, de carinho, de afeto. E financeiro, né? Porque era a questão que ele trazia naquele momento. Só que o que ele ouvia quando ele era criança? Ele ouvia que ele ia ser bandido e que ele ia ser preso, né? Ele ouvia isso do próprio pai. Então ele falava, você vai ser um bandido, vai ser um marginal. O pai às vezes bebia e falava essas coisas e ele tinha abusos gerais, né? De emocionais e físicos, né? Apanhava. Porque existia uma frustração tão grande dentro daquela família, né? Tantas necessidades, que aí a raiva era uma forma de canalizar, forma horrível, né? Mas era uma forma dos pais soltarem tudo aquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, eu não vou resolver, eu vou agir com violência, só que age com violência nos seus diretos, que são os seus filhos. Então imagina, todo dia a criança apanhando, ouvindo que você não vai ser ninguém na vida. Só que essa pessoa tem uma história muito bonita, né? Enfim, de estudo, conseguiu se superar. Até por conta dessa dificuldade na cabeça dele, falou, vou estudar, eu vou mudar isso aqui. E realmente ele fez isso, né? Tem muita capacitação, fez faculdade, mesmo naquelas histórias. A gente conhece muitas histórias assim de superação. Só que ele teve essa história de sucesso, só que essa história não está enraizada nele.
É uma história bonita de se contar, só que não está enraizada nele, porque o que ele está vivenciando financeiramente não é o que está, né, condizente com essa história. Porque o que acontece é, ele não resolveu aquela história de trás, né? Ou seja, ele ainda acredita que ele que é aquele que não vai dar certo na vida, que vai virar bandido e vai ser preso. Você imagina você crescer escutando isso. A pessoa vai ter trauma, né? Assim, muito difícil. E teve uma história de muito sucesso, mas algumas repetições importantes, esse é um ponto para a gente observar. Quais são as nossas repetições? O que eu percebi, né, das histórias, tinha muita repetição assim, dinheiro vinha, e aí o dinheiro ia embora na mesma proporção. Geralmente, até parecido com a cliente que eu falei de uma outra live, né, dadas as devidas proporções, mas vinha a coisa, no dele era assim, era o sócio que passava, porque ele é empreendedor, né, então o sócio que passava a perna, ele perdia tudo. Sempre tinha alguém, mas era coisas assim, grandes, sabe? Então ele até fazia, porque ele é muito esforçado, então ele fazia, né? Trabalhava, de repente, pum, fazia. Vinha o sócio, roubou ele, e mais de uma vez, né? E eu falei, meu Deus, né? Olha a repetição, né? Ou seja, alguém de cima sempre vai me passar a perna, né? Quem que vai me passar a perna? Meu pai, minha mãe, né? No fim é isso. A sensação da criança é que a vida acabou. E ele estava reproduzindo essa vida acabando, porque dinheiro é uma energia, todo o tempo. Então toda vez que ele ganhava, ele perdia, sempre muito forte. E aí eu falei, tá, vamos dar uma olhada na tua empresa e nessa prosperidade financeira. Coloquei, para quem já fez constelação, coisas do tipo, eu uso essa ferramenta para auxiliar, né, para trazer o que o inconsciente está mostrando. E olha só quem que era o representante até tô com um bonequinho aqui, ó, representante da prosperidade financeira. Ele não sabia, né, porque quando a pessoa escolhe, ela não sabe o que é. Eu vou falando os números, ela vai falando. O número e a prosperidade financeira era isso aqui. E isso aqui estava de costas, no fundo do campo, de costas para tudo. E eu até anotei, porque eu anoto o que a pessoa fala, né? Quando ele acessou a prosperidade, sem saber o que era, olha o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó. Tristeza, isso que era a raiva, ó. Tristeza, algo que tenta mandar embora e eu não consigo. Tem uma parede entre eu e ele. Olha que informação que o inconsciente dele trouxe. Tem uma parede, um bloqueio. É a raiva, né? Na verdade, é uma raiva que ele precisa canalizar, inclusive, que ele sentia, e precisa trabalhar essa raiva, porque eu senti sim raiva daquilo que me aconteceu. Só que isso estava bloqueando, né? Estava fazendo ele bloquear a prosperidade. E o que estava de costas para ele era a empresa dele, ele, tudo de costas, e o pai dele conectado nesse daqui, ó. E quem falava para ele que ele era, né, que ele ia virar bandido? O pai. Esse era o bloqueio. E eu coloquei um representante para a criança dele. E olha que foi muito... Agora que eu lembrei disso, que a cliente que eu dei o exemplo esses dias, também a criança dela era isso aqui, ó. Ou seja, quem está olhando para o dinheiro? É a criança dele. Então, se aquela criança que acha que não vai dar certo na vida, e ela conecta o cifrão, então... E olha o que ele sentiu da criança. Eu peguei aqui as anotações. Ó, quando ele olhou para esse cifrão, ele falou o seguinte, ó. Sente toda a dificuldade nele, sensação de impotência e incapacidade. Olha que forte. Teve outras coisas, obviamente não vou abrir tudo, né? Mas... E ele me permite falar, não tem problema. Mas olha que coisa, né? A prosperidade de costas, ou seja, bloqueando. E quem era o dinheiro? A criança dele. E a criança estava olhando aqui para o representante dele adulto, que era esse aqui, ó. O flash. Ou seja, faço, e nada acontece. E ele falou aqui, ó, só para a gente fechar. Quando ele olhou para esse flash, ele falou assim, ó, enxerga a correria, fazendo tudo, querendo ajudar a todos, mas distante do cifrão. Você entende que não é o dinheiro? Que na verdade ele precisa se reconectar com essa criança que está representada para o dinheiro. Acolher primeiro a raiva, trabalhar essa raiva, mas depois acolher essa criança com amor. E isso só ele vai poder fazer por ele.
para ele poder ressignificar essa história? A questão é assim, né? Como é uma sessão de alinhamento, hoje eu chamo de sessão de alinhamento, né? Ele, por questões financeiras, não fez. E eu venho acompanhando um pouco a história dele e eu percebo que ainda está no padrão. Olha que coisa, né? Porque ele ainda não conseguiu olhar para isso. Ou seja, ele precisa fazer algo. Né? E eu percebo que existe o mesmo padrão. Ainda está nessa montanha-russa de emoções. Às vezes ele ainda não consegue, né? Acessar isso, mas esse é o ponto. E aí a gente se pergunta, o que você está fazendo por você? Né? Você vai ficar assim até quando? Né? Não vai olhar para isso. Porque se você não olhar para isso e fizer um trabalho por você, a coisa não vai mudar. Porque esse emaranhado é muito forte, né? Ou seja, se eu não acolho essa criança que é o cifrão, eu vou continuar com a prosperidade financeira de costas para mim, de costas para minha empresa. Isso não vai acontecer. Não vai sair desse loop, né? Desse círculo. Não vai sair. Então, o que você está fazendo por você? E o que acontece, né? Existe uma coisa muito forte quando a gente vai fazer uma mudança que é significativa para nós. Existe algo interno que é a resistência. E nós temos resistências biológicas, inclusive, né? O cérebro, ele começa a ativar um monte de coisa, justamente para você olhar o pior cenário e não fazer o que tem que ser feito. Porque, querendo ou não, ficar aqui te mantém pertencente a essa família. Sair disso que é a dificuldade. Essa é a questão. Então, se a gente não fizer algo pela gente, ninguém vai fazer. E a gente vai continuar tendo esse problema com a prosperidade. Não vai mudar. Porque são as viradas que a gente precisa fazer, mas alguma precisa ser feita. Se eu não faço nenhuma virada, não vai mudar. Esse é o ponto. Eu não estou colocando essa coisa do tem que fazer, mas é que é um processo. E eu não estou falando fazer esse trabalho especificamente só. Estou falando do seu trabalho, porque a responsabilidade é nossa, né? O seu trabalho de desenvolvimento, o seu trabalho de autoconhecimento, as suas mudanças, as suas viradas, a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, tirar esse emaranhado, né? Tirar isso de você. Que aí a coisa começa a fluir, porque senão não vai dar o próximo passo. E eu lembrei desse cliente porque eu tenho observado, eu fiz um acompanhamento com ele, perguntando como estava, e eu percebia na fala a mesma coisa. Porque, no fundo, sair desse lugar é como se ele saísse da própria família. A única conexão que ele tem com esses pais é se manter nessa dor, nessa raiva e nessa falta de prosperidade financeira. Então ele ainda não conseguiu entender que essa virada é essa. Porque quando você faz um movimento diferente disso, você vai sozinho, sozinha, e é como se você ficasse culpado. Estou traindo minha família. Então você fica nesse lugar por pertencimento. E você não sai dele também por isso, porque você quer pertencer inconscientemente. Por isso que esse trabalho é tão rico, né? Da gente olhar o que está trazendo inconsciente, etc. Porque a gente fala, pô, é isso. Estou eu preso de novo, estou eu na expectativa da minha mãe e do meu pai. Bora sair disso aqui. E a gente não tem tempo a perder, né? O mundo está aí, né? A realidade está aí também com a gente, né? O mundo está acontecendo, muita coisa acontecendo, né? Então, quanto melhor eu me preparar e quanto mais eu melhorar a relação comigo mesmo, eu vou melhorar a relação, consequentemente, com o dinheiro. Esse é o ponto. E às vezes você vai ter que fazer o movimento sozinho, você vai ter que deixar de pertencer àquela dinâmica. Só que o deixar de pertencer não significa que você deixou de honrar. Você vai continuar honrando a sua história, porque ela também te trouxe até aqui, né? Você diz sim, né? Como aquela carta, diz sim porque aconteceu. Ela te trouxe até aqui. Só que é diferente honrar e pertencer, né? Ou ficar emaranhado. E a gente está emaranhado. A realidade é essa, né? A gente está, então é um trabalho constante. A gente tem que ir lá, bloqueou aqui. Por alguma razão bloqueou. O que eu preciso fazer? Vira uma chave aí para começar a desbloquear de novo. Isso é uma constante, tá? É um orar e vigiar o tempo inteiro. Senão a gente volta para esse pertencimento, porque é isso que a gente quer no final do dia. E isso vale para tudo, só para a gente fechar. Isso vale para as relações, para o tipo de relacionamento,
para você, com a sua relação com a espiritualidade, com o seu corpo, com o dinheiro, tudo isso. Isso aqui é pertencer. E fazer esse movimento aqui é o mais difícil. E gasta muita energia também, física. Tá? Justamente para falar dessas viradas, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, depois a gente troca uma ideia, você pode me perguntar sobre essa questão. Eu vou fazer na terça-feira que vem, às 20 horas, eu vou fazer uma aula secreta, virada consciente, justamente para falar isso um pouco mais sobre essas viradas nessas áreas da vida. Então vamos trabalhar um pouquinho cada área, relacionamento pessoal, físico, espiritual e profissional, consequentemente dinheiro. Eu ainda vou pensar a melhor forma de estruturar, vou me conectar mais com isso, mas é uma coisa muito bom de se ver, sabe? Vamos virar a chave e vamos olhar um pouquinho para cada área, para você entender como que está cada área da tua vida. Porque esse é isso, né? E aí depois você foca no que é mais essencial. Mas vamos dar umas viradinhas de chave, essas viradas fazem toda a diferença. Então eu espero vocês. Quem ainda não entrou, vou até compartilhar isso no Story também. O livro e o link do grupo do WhatsApp. Tem um novo grupo do WhatsApp para a gente entrar, para eu divulgar o link da aula, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Desculpa aí o atraso, as interrupções, mas deu certo, hein? A gente tem que insistir, porque fica uma coisa puxando a gente para não fazer pelo todo. Mas eu insisti, falei, não, isso aqui é importante, vamos lá, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Que seja um dia super produtivo e próspero para nós. Beijo!